kit ali, Lucas capítulo 10. Lucas 10, verso 25 a seguir. E a gente vai falar sobre uma parábola bem conhecida, mas que o Senhor ministrou ao meu coração algumas coisas que a gente como cristão deve fazer, né? Porque é difícil. Isso mostra algumas coisas aqui que a gente tem que entender e, na verdade, praticar. Amém? E diz assim a palavra de Deus: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que é que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus respondeu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: quem desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Até aqui. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, eu te louvo, Deus, pela tua palavra. A tua palavra que fala ao nosso coração dia após dia e nos dá direção, Pai, para entender, Senhor Deus, Pai, aquilo que tu tens para a nossa vida. Senhor, que essa palavra seja ministrada não só ao meu coração, mas ao coração dos teus filhos, Deus. Que eu seja apenas boca, Senhor, utilizada por Ti, pelo Teu Espírito, nada mais. Senhor, em nome de Jesus, eu Te agradeço e entrego essa ministração nas Tuas mãos. Amém? Versículo 1, queridos, versículo 25 fala: e eis que um certo homem, intérprete da lei, né? Provavelmente aqui seria um escriba ou um fariseu, alguém que entendesse muito bem a lei. E ele quis colocar Jesus à prova, né? Quis provar Jesus. A gente lendo antes, um pouco antes, Lucas, quando escreve ali, ele está falando que o entendimento Deus não havia dado aos sábios, mas aos pequeninos. E eu acho isso remete Lucas quando escreve aí, calma aí, eu vou. Essa parábola aqui eu preciso escrever sobre essa situação que aconteceu. E ele escreve essa cena, o que aconteceu quando aquele homem entendido, como muitos existem, muitos entendidos, e nos nossos dias hoje é o que mais existe, são os entendidos, né? Tem pessoas que realmente são inteligentes, né? Tem um QI avançado, tem aquele entendimento nas coisas que são do mundo, não nas coisas que são de Deus, porque o Deus desse século cegou o entendimento do sábio e deu para nós.
Nós, os pequeninos, hoje, graças a Deus, temos o conhecimento por misericórdia da palavra de Deus. E uma situação esses dias aqui, uma situação onde uma cantora do meio cristão, uma cantora gospel, Bruna Carla, ela vai na rede social e ela é criticada porque ela resolve não cantar num casamento homoafetivo, assim por falar, porque ela, com base no princípio da palavra, ela era amiga deles, os amava, mas não aceitava fazer aquilo, porque aquilo para ela não estava de acordo com a palavra de Deus, e ela foi bombardeada pelos entendidos de plantão, gente que usava a Bíblia para querer dizer o seguinte, que ela não estava amando, e etc e tal, bombardearam ela. Pessoas que eu não quero nem falar nome aqui, porque são aqueles lacradores de plantão que hoje tem na internet, né? Que eles utilizam esse meio, e a gente que mais tem hoje é pessoas formadas pelo Facebook, Instagram, e ali eles emitem opinião acerca de tudo e de todos, os entendidos de plantão. E naquela época não era diferente, mas eram pessoas que se baseavam na lei. E logicamente que Jesus, ele trazia algo diferente da lei, porque a lei estava se tornando maldição, havia se tornado uma religiosidade tão grande, e o homem não conseguia cumprir a lei. É como se o homem estivesse num poço profundo, e para ele sair, a lei fosse uma escada, só que os degraus eram muito longe, e as pessoas não conseguiam sair daquele poço. O homem não conseguia, e tentaram pôr Jesus à prova. E hoje também não é diferente, porque a gente, quando vem falar da palavra de Deus, às vezes, os religiosos, pessoas que utilizam a Bíblia não para divulgar a palavra de Deus, mas sim para colocar em prol do que eles acreditam, eles utilizam textos, ou melhor, versículos isolados para firmar a religiosidade que nós estamos combatendo com a palavra de Deus, falando do amor de Deus, daquilo que o Senhor tem dado para nós, daquilo que o Senhor tem nos mostrado. O que essa igreja tem pregado é tão somente a palavra, não é religião. Nós temos buscado ministrar a palavra de Deus. E muitas das vezes nós somos questionados por isso. Ah, mas é certo fazer isso? É certo fazer aquilo? E na época de Jesus não era diferente. Ele era questionado naquele momento. Tentaram pôr ele à prova. Né? E muitas das vezes, eu sempre falo, quem é o homem, né, para querer questionar a Deus? Em Romanos 9:20 diz assim, todavia quem és tu, homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Quem somos nós para querer provar a Deus? Quem somos nós para querer questionar a Deus? E apenas um homem ali questionando a figura de Jesus, que nada além era o próprio Deus diante dele. Amém? Só que Jesus, ele responde a pergunta questionando ele. O que tu entendes? O que você entende? Como está escrito? Né? E ele fala, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por mais que ele estivesse questionando, por mais que o diabo questione, mas o diabo ainda chama Jesus de mestre, né? Porque ele sabe quem é Jesus. Né? O diabo, por mais que ele venha questionar, mas ele tem que se ceder, retroceder e dizer mestre, né? Porque o diabo sabe com quem ele vai tentar. Ele não vai chegar, ele não vai tentar aquele que está longe do caminho, não. Ele vai tentar nós, que estamos firmados, que estamos querendo caminhar de forma certa. O diabo vem tentar aquele que está querendo se firmar no caminho.
Ele não vai tentar aquele que já está lá. Porque a palavra diz que resistir o diabo, ele fugirá de vós. Porque o diabo sabe muito bem onde ele pode nos testar. Ele conhece, ele não dorme, ele sabe as nossas falhas. Mas ele também não tem tempo para perder. Quando ele começa a tentar e vê que não está adiantando, ele sai fora. Por quê? O mundo é grande. As almas que estão lá no mundo, essas já estão lá, já se perderam. Só Jesus para resgatar. Só nós com ide, como Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós podemos sim, em nome de Jesus, ir lá restaurar, resgatar essas pessoas e trazerem para cá, para ouvir a palavra, profetizar na vida delas, evangelizar. Mas o diabo, ele perde tempo com quem? Com quem se desgarrou. Com aquele que saiu do caminho. Nós vamos ver mais à frente isso. E quando ele fala em herdar a vida eterna, quando ele fala em herdar, é porque aquele entendido da lei, ele sabia que ele vinha de uma linhagem judaica. E ele já entendia que ele era herdeiro. Nós hoje somos herdeiro em Cristo. Eles estavam pleiteando perante a lei, mas era difícil fazer cumprir. E Jesus sabia o ponto fraco dele, porque ele quer se justificar depois. E nós vimos que ele fala assim. Jesus fala, o que está escrito na lei, como você entende? A isso que ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe respondeu, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas Jesus sabia o ponto fraco dele, era amar o próximo como a si mesmo. E é uma dificuldade para nós, amar o nosso próximo, né? Nós falamos em 4 tipos de amor, eu estava lendo. Um deles é o amor Philos, Eros, Storge, eu acho que é, e Ágape. 4 tipos de amor perante a Bíblia. Um amor é o Eros, é o amor de homem para com a mulher, um amor carnal, um amor, a paixão. Esse é o amor Eros. Storge é o amor familiar, porque família é assim, né? Família, ao mesmo tempo que está tudo junto, briga, amanhã depois não fala mal da minha família, está tudo junto de novo. Pode demorar anos para se falar, mas quando se resolve se arrumar os ponteiros ali, tudo esquece, volta tudo como se fosse o normal. Esse é o amor de família. E o amor filéu, que é o filis, esse é o amor, aquele amor de troca, né? Eu amo, é o amor correspondido. Eu amo porque ele me ama. Ela me ama, eu vou retribuir amor. Esse é o amor mais comum hoje em dia. Agora, o amor de Jesus é o amor ágape. O amor de Deus é o amor ágape. É o amor de 1 Coríntios 13. Pode colocar aqui, Lara, é mais fácil aqui, porque senão... Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Até aqui. Esse é o amor de Deus, é o amor que nós temos que ter. É o amor ágape, é o amor que ele não busca nada em troca. Esse amor que não busca nada em troca. E Jesus sabia, e Jesus questiona ele, pergunta, e ele responde isso. E logo depois ele pergunta, e ele querendo justificar-se, ele perguntou, quem é meu próximo? Lucas 10, 29. Lucas 10, 29 diz que
Bem isso, amém. Ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse: e quem é meu próximo? Então Jesus propôs uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Desculpe, querido, só um minutinho aqui, minha Bíblia está toda marcada aqui, eu já estou perdido. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caía nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. Amém? Uma das coisas que a gente vê é que o homem, ele está descendo. Ele está descendo. Ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, ao que tudo indica, é a cidade sagrada para os judeus. É o local sagrado. Jericó é uma cidade, a civilização mais antiga do mundo. Jericó é a civilização mais antiga do mundo. Ele está descendo do que é sagrado para os rudimentos do mundo. Ele desce, é aquela pessoa que está aqui louvando a Deus e ele resolve descer. Essa parábola indica a queda do homem. Quando Adão peca, ele desce. E Jesus o encontra. Jesus é o bom samaritano, nós vamos ver à frente. Mas o homem também, muitas pessoas têm se desligado do que é certo, se desligado da presença de Deus e têm descido para as coisas do mundo. Tem buscado, tem encontrado Deus, achado Deus e de repente ele resolve voltar aos rudimentos do mundo. E o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que nós venhamos a permanecer. Porque Ele tem muito para fazer nas nossas vidas. Muito para fazer. Basta você perseverar, você caminhar com Cristo, você andar dia após dia. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Senhor tem vida e vida em abundância para te dar enquanto tu caminhas com Ele. Enquanto tu se propõe a estar aqui, hoje é um dia difícil. Eu creio que hoje era um dia complicado de estarmos aqui, porque era um dia frio. Era um dia excelente para estarmos na cama, né? Vendo Netflix, vendo a Globo não, a Record. A Record, o SBT lá, aquelas novelas mais infantis lá que tem bastante. Então era um dia de nós estarmos, não era um dia de nós irmos à igreja, mas a gente tirou esse momento para vir na casa do Senhor, porque a gente quer aprender um pouco mais da palavra. Porque é a palavra que muda a nossa vida, é a palavra que nos dá subsídio para que a gente possa caminhar dia a dia e venha a encontrar os problemas e conseguir resolver, porque o Senhor resolve por nós, Ele peleja as nossas guerras. Ele não tem falhado, Ele tem suprido cada dia mais nas nossas vidas. E descer, e Jesus propriamente falou, Ele estava descendo. Ou seja, quando tu sai do sagrado para voltar para os rudimentos do mundo, tu só desce. Tu só desce, querido. Quando tu conhece a Cristo e tu resolve voltar, tu está descendo, tenha certeza disso. Você está descendo. Você não está parado, você está descendo. E você é presa fácil para o inimigo. Quando a gente desce, a gente é presa fácil. Nós saímos da proteção do céu. Os anjos do Senhor não tem mais legalidade para nos defender. Estarmos em Cristo dá legalidade para que o anjo do Senhor esteja ao nosso lado. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia não fala quem era esse homem, apenas um homem, o retrato da humanidade. Era o retrato da humanidade, é o retrato do que acontece também hoje. Muitas pessoas têm feito isso, têm conhecido a Cristo e não têm perseverado no caminho, não têm perseverado no sagrado. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Estar quarta, domingo, mas também não é difícil. Não é difícil. E a gente sabe que a gente sai daqui renovado. Quando a gente ouve uma palavra, a palavra certa não precisa ser nem tão boa, pode ser aquela ministra, quando eu falo aqui também, eu acho que também serve. Mas a palavra, ela modifica, ela ajuda a gente firmar o pé,
se enraizar. Porque quando vem a tempestade, veja bem, a palmeirinha está só ali, ó. Esses dias eu brincando no meu trabalho, porque eu tenho bastante tempo de casa, então daí uma pessoa falou para mim assim, porque, veja bem, a gente sabe como funciona, eu sou um cargo efetivo, então de carreira, já tenho uma carreira firmada no meu trabalho, então, graças a Deus, eu já tenho, digamos, um certo grau de responsabilidade, sei lá, eu já tenho um lugar no meu trabalho, já tá definido a minha pessoa ali. E daí falaram assim, porque tem que segurar em quem tem galho, tem que segurar no Ricardo. Eu disse, epa, não segura em mim que eu não tenho galho. Daí ele olhou para mim e disse, não, eu sou palmeira, é só raiz e não tem galho nenhum, é só folha, se tu segurar tu vai cair. É só eu. Porque na verdade se fosse político, o político tem os galhos ali que todo mundo pendurado, né? Eu não. O que me segura ali é Deus, me colocou ali, né? O meu testemunho é até assim, né? Eu me lembro, a gente havia começado a namorar, eu e a Aline, fazia um tempo que a gente estava namorando, eu tinha me formado, e o concurso público ia ter um concurso público na cidade de Gaspar, e era R$60 a taxa de inscrição. Daí a Aline falou, vamos fazer o concurso? Daí eu falei, eu não vou gastar R$60. Mas olha como as coisas de Deus ela me incomodou para que eu fizesse. Ela queria já uma segurança, né? Queria casar. Daí ela me incomodou para que eu fizesse. E eu nem estudei e fiz e passei. E estou lá até hoje, quase 20 anos. Então, são planos de Deus para quem está diante de Deus. E olha que, não estou dizendo que eu tinha pecados, etc e tal, não. Mas não é que eu era uma pessoa, mão para cima, joelho no... Não, eu apenas estava diante de Deus fazendo aquilo ali. Eu sempre falei que tinha uma palavra que me paralisou no violão. Falaram assim, uma vez. Eu até falei, acho que ontem, né, pro Alcemir. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, né? É isso? E falaram para mim assim, não é digno, não está apto para o reino de Deus. E a pessoa falou, eu falei para aquele irmão, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Eu peguei aquela palavra para mim, eu falei, opa, no violão eu comecei e no violão eu vou ficar, mais nada. Uma palavra que eu me lembrei que eu peguei para mim, e eu não quis fazer mais nada, sem ser tocar o violão e cantar. Por quê? Porque eu achava que o seguinte, eu não podia avançar. Porque se eu ficasse ali, estava bom. Eu não ia desagradar a Deus, né? E também não ia voltar para trás. Mas o Senhor muitas das vezes não quer isso de nós. E eu pensava assim, se eu fizer algo diferente, quem vai me substituir? Mas o Senhor prepara. Eu estava olhando a Esther ali, estava olhando a esposa do Alessandro. O Senhor prepara. Ninguém é substituível e o Senhor, Ele tem tudo, porque o sagrado é dEle. E quando nós estamos no sagrado, Ele move, Ele faz, quando há projeto. E quando a gente sai, a gente desce. Infelizmente a gente desce. A gente não apenas para, mas a parábola aqui, ela ilustra claramente que a gente volta aos rudimentos do mundo. Tem um videozinho que você já viu assim, não, as pessoas falam, um dia fazendo isso, 2 dias fazendo, uma semana fazendo isso. Se tu ir lá, um diazinho no mundo, uma semana no mundo, um mês no mundo, tu já está lá, acabou, não tem. Quem vê o Facebook, ali o Instagram que roda para cima, ele vai lendo o que tu gosta e vai botando o que tu gosta, né? O Instagram é assim, né? Não é, Maurício? Ele faz uma leitura do que a gente vê e a gente rola para cima, a gente parou 3, 4 segundos ali, ele já identifica que tu... E ali tem esses videozinhos assim. E a gente compara. Se a gente voltar, um dia,
Vou lá e vou voltar. É só uma espiadinha. Vai um dia, vai uma semana, vai um mês e depois não volta mais. Daí só desce. Volta aos rudimentos do mundo. Jericó era a cidade antiga, a mais antiga da história. Se você pode procurar ali, Jericó é tida como a cidade mais antiga. Isso nos mostra que é voltar aos rudimentos do mundo. E ele caiu na mão dos salteadores, dos ladrões salteadores. Esses, depois de lhe tirar a roupa, e caiu na mão de alguns ladrões, e depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. João 10:10 diz que o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para quê? Para dar vida e vida em abundância. O diabo só vem para isso. E aquilo que eu falei, quando nós saímos do sagrado, e nós retornamos a da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou, porque você sabe onde o Senhor te resgatou. Você sabe mais do que ninguém onde o Senhor te resgatou. Cada um tem uma história. Cada um de nós tem uma história. E nós sabemos aonde o Senhor nos resgatou. E quando tu volta, tu vira presa fácil. E o inimigo das nossas almas, ele vem só para isso. Matar, roubar e destruir, roubar teus sonhos, destruir a tua família. Aquilo que o Senhor projeta, e hoje a gente vê, aquilo que eu falei lá no começo, o entendimento desse mundo está destruindo as crianças, minando com ideias. Meu Deus, a gente vê as crianças, antigamente eu me lembro que com 7, 8 anos eu só queria chutar o paralelepípedo lá, de tanto jogar futebol, correr, brincar. A mente das crianças hoje é muito avançada, porque é muita informação. E como vem informação boa, também vem informação ruim. Eu vejo pela minha filha de 10 anos, eu penso assim, eu digo, meu Deus, tem idade mental de 14, 15, sei lá. É absurdo. E a informação ruim que estão colocando nas nossas crianças. O mundo só está fazendo isso. E quem está fazendo isso? É o diabo, é o inimigo das nossas almas. Está preparado para destruir quando a gente foge da proteção. Na proteção de Deus, a gente já tem que estar orando, as crianças sendo ministradas, porque a palavra de Deus ensina o menino no caminho que deve andar. E quando crescer, ele não se desviará dele. Queridos, eu vivi uma fase. Eu me lembro que, eu sempre falo aqui dos 17 até os 20 e poucos anos ali, antes de conhecer a Aline. Sempre falo antes de conhecer a Aline, né? É verdade. Eu vivi aquela fase de um pé na igreja e um no mundo. Mas era aquela fase de adolescência, de juventude e tal. Eu vivi essa fase. Mas eu tinha plena convicção que eu estava errado. Eu estava lá no lugar errado e dizia assim, o que eu estou fazendo aqui? Tinha dia que eu chegava em casa e começava a chorar. Porque o que eu fui fazer lá? Não me acresceu nada. Eu sei o caminho. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele estava ali. Mas eu estava voltando. Até que eu resolvi retornar a Cristo e me firmar. E depois disso, o Senhor se encarregou. E eu sempre falo que quando eu andava, o caminho ia se formando. Porque eu vivia a bênção. Mas eu sempre tentei me firmar. Mesmo limitado, eu tentei me pôr no caminho. Me manter no sagrado. E os deixou quase morto. Levaram a roupa, levaram a identidade desse homem. Levaram tudo dele. Tem algumas bíblias que não falam, mas a minha fala que tiraram até a roupa, levaram a roupa, né? Bateram, maltrataram, porque o diabo faz isso. Ele não perde a oportunidade de destruir no limite máximo, de deixar-nos mortos espiritualmente. A morte, quase morte espiritual, mas o Senhor resgatou a humanidade. Jesus veio para isso. E logo depois a gente vê que quem é que passa? Quem é que passa? Está passando ali o profeta. O líder maior da religião da época passa ali. E quando vê o homem caído, ele passa o quê? De longe.
Quando vem o levita, a segunda pessoa que preparava o templo, que preparava os louvores, também passa de largo. O que é isso? É a religião. A religião muitas das vezes passa de largo. Ela não olha o caído. Se preocupa só com aqueles que já estão aqui. Não se preocupa com aquele que saiu. Muitas das vezes nós já fizemos isso sim. Saiu daqui? Poxa, estava tão bem na igreja. A gente critica, né? Estava tão bem aqui, agora está lá. Esses dias eu fiquei horrorizado com uma cena que eu vi na internet, horrorizado. Pessoa que colocou mão na cabeça de pessoas. Voltar não. Ir para um lugar totalmente demoníaco. É a porca que volta ao cão, que o pai falou, o cão que volta ao vômito e a porca que volta à lama. Jesus não tiveram encontro com Cristo, não conheceram de ouvir falar. Eu quero perguntar, como você conhece Jesus? Qual é o entendimento acerca da palavra? É de ouvir falar, ou o Senhor Jesus tem morado em você, tem habitado? Porque quando o Senhor habita em nós, Ele nos direciona. Não precisa muito para Ele nos direcionar, não precisa. O Senhor nos direciona, Ele fala com a gente na palavra. A gente dobra o joelho, ora, fica aquele minutinho em silêncio, aí daqui a pouco o Senhor Jesus confirma, fala. Será que essas pessoas não conheceram a Jesus? Presa fácil para o inimigo, eu fiquei horrorizado. Algumas pessoas sabem do que eu estou falando aqui. Aí eu vejo que é difícil, né? Porque daí, realmente, a gente voltar lá para tentar resgatar se torna um pouco difícil. Porque parece que a pessoa vai com as próprias pernas e não quer voltar, não quer nem saber, passa até longe, a pessoa passa longe. Mas tem pessoas que realmente elas são fracas e elas caem. Elas não conseguem se firmar e acabam caindo. E às vezes a religião passa ao longe disso, passa ao largo. É o que acontecia, a religião estava passando ao largo da humanidade. Ela estava se preocupando na época só com a lei, queriam tentar, julgavam os homens. E Jesus vem numa nova, cumprir a lei. Jesus cumpre a lei, porque Ele é Deus, se torna maldito por nós, toma o lugar do homem, e agora Ele tem legalidade, quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele tem legalidade para nos curar. Isaías 53, eu li aqui no domingo, que diz assim, certamente, 53:4 diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Quando o samaritano passa, o samaritano, ele era a pior classe para o judeu. Para o judeu da época, o samaritano era a pior classe, ele era pior do que o publicano. Pecadores, publicanos, samaritanos, porque samaritanos, segundo os judeus e segundo a Bíblia, eram pessoas descendentes de Israel que tinham agregado costumes pagãos na época que eles ficaram no cativeiro. Então o povo judeu passava longe, e a figura do samaritano, a figura do desprezo da religião para com o samaritano, é a figura do desprezo da religião com Jesus. E essa figura do samaritano era a figura de Jesus,
que ele passa, ele não está na terra dele, que Jesus está no céu, né? Deus vem, ele não está na terra dele, ele está passando ali e ele vê o homem caído, destruído, arrebentado, quebrado. E ele se move de quê? De íntima compaixão. É uma compaixão íntima. E compaixão não é pena. Porque a gente, muitas das vezes, a gente tem pena das pessoas. Mas quando a gente tem pena, a gente fica com pena. O coração se move, mas a gente não se move a ponto de querer fazer algo. A gente fica apenas com pena. Meu, que pena daquele homem. E quando tem compaixão, e Jesus tem íntima compaixão, ele se coloca no lugar dele. Daí vem uma palavra muito comum hoje que é empatia. Eu sempre esqueço essa palavra, que hoje é a palavra do momento. Tem que ter empatia com as pessoas, é se colocar no lugar dela. E Jesus tinha total empatia, né? Ele se colocava no lugar. E ele se coloca no lugar com a compaixão extrema. E ele vai lá, e ele tem legalidade para tratar as feridas. Quando você vem para Jesus, ele tem a legalidade do céu para te curar. Só ele tem. As maldições, os sentimentos feridos, as dores, as enfermidades, só ele pode sarar. E quando as pessoas vêm para Cristo, elas vêm quebradas. E Jesus tem. E Ele nos deu esse poder para hoje nós poder orar e apresentar Jesus. Apresentamos Jesus dia a dia. Aqui falamos do amor do Pai, o amor ágape. O amor que tomou sobre si todas as dores da humanidade, sem pedir nada em troca. E nos presenteou ainda com a graça. Ele teve misericórdia de nós, mesmo nós fazendo mal, mesmo que o homem tenha feito mal, mesmo que o homem fosse merecedor, ele teve misericórdia. E depois da misericórdia, através de Jesus, ele nos dá graça, que nos dá um galardão eterno ainda. Como não amar um Deus desse? Como não entender um amor desse? Nós éramos perdidos. Essa parábola ilustra exatamente a condição humana. Enquanto o homem buscava na religião, o Senhor Jesus estava dizendo ali: eu estou aqui para vocês. Ó humanidade, eu estou aqui, eu posso mudar a história, eu posso mudar a vida de vocês. E ele chega e ele limpa as feridas, e ele trata as feridas, e ele aplica o quê? Óleo e vinho. Ele unge e derrama o sangue. Ele nos unge com o Espírito. Quando Ele limpa nossas feridas, o Espírito toma conta. O Espírito começa a tomar conta daquela pessoa e começa a gerar vida. Aquele que estava quase morto começa a viver espiritualmente. E o sangue representado pelo vinho é derramado. E os pecados, as transgressões são perdoadas. Porque o Senhor nos tira dessa condição. Ele nos tira dessa condição destruída e nos coloca de pé. E mesmo ainda quebrado, Ele sai do seu lugar. Ele nos coloca em cima, no seu lugar. Ele coloca no lugar que era dele, que ele estava ali no seu animal. Ele sai, nos coloca ali e nos leva. E aproximando-se, fez os curativos nas feridas dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. O Senhor nos tira de um lugar de desprezo, num lugar de destruição,
e nos transporta para o lugar de descanso. E Ele tem feito isso conosco. Você está aqui porque o Senhor tem te transportado para esse lugar. O Senhor te trouxe aqui para cuidar de você. Ele tem cuidado de nós. E quando eu falo cuidar de nós, Ele nos faz congregar. E congregar é isso. Nós somos ministrados dia a dia, culto a culto. A palavra vai moldando, a palavra vai tratando, a palavra vai libertando. É um tempo para isso. A gente estava lá no mundo, a gente estava muito quebrado. A gente traz muitas coisas ruins conosco. Embora o Senhor fala que, a palavra fala, que quando a gente vem a Cristo, nova criatura nós somos, mas a gente traz mágoas, ressentimentos, que o Senhor vai ministrando aos corações e dia após dia vai lapidando. Você vai crescendo, se fortalecendo na fé. Nesse momento de descanso que você está aqui ouvindo a palavra de Deus, o Senhor está tratando o teu coração. Ele está movimentando, mexendo lá no teu íntimo, fortalecendo. E você vai se fortalecendo. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem. E se você gastar algo mais, o farei reembolso quando eu voltar. Coloca ali, vou ler aqui. 2 Pedro 3, 8, 9, diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, e ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo de que mais gastardes, eu pagarei quando voltar. 2 denários, 2 dias. Se para Deus 1 ano é um dia, 2000 anos. E o Senhor tem cuidado da humanidade há 2000 anos. Ou seja, nós estamos no limite. O Senhor está só esperando ali, ó. Se tiver mais um pouquinho, eu vou pagar depois. 2000 anos se passaram, desde que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e nos deu a vida eterna. Ou seja, nós estamos no limite. Ele deu 2 denários para que a igreja cuidasse. Ou seja, Ele pagou 2 dias, já se passaram 2000 anos e nós estamos aqui. A igreja tem sido ministrada por esse tempo na face da terra. Mas Ele prometeu voltar. Ele prometeu voltar. Ele promete voltar. E se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. João 14. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Cantamos sempre aqui. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Ele nos resgatou, Ele tem cuidado de nós, Ele tem tratado você. Basta você querer ser tratado, é só você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, conhecendo do amor do Pai que Ele tem para conosco, para mudar a nossa história, até o dia que Ele voltar, ou até o dia que Ele nos tirar dessa terra. Não importa a hora,
mas Ele prometeu voltar para nos buscar. Não perca tempo. Não perca tempo. O Senhor tem muito para fazer nas nossas vidas. O Senhor tem muito para fazer nas nossas vidas. Nós temos... A vida passa tão rápido. E hoje eu me pergunto assim, por que eu perdi tanto tempo? É uma das coisas que mais martela no meu coração. Por que eu perdi tanto tempo? Podendo ter feito mais. A gente corre atrás do vento, como fala lá em Eclesiastes. Salomão, eu acho que em Salomão, Eclesiastes, já a partir do primeiro capítulo ele fala sobre isso. Que ele conquista tanto. Ele foi o homem mais sábio. O Senhor deu tanta sabedoria a ele, e ele teve tantas coisas. O homem mais inteligente que passou na história, mais sábio. As cartas dele estão aqui e ele chega à conclusão de que ele correu atrás do vento. Isso às vezes paro para analisar e penso assim, quanto tempo eu perdi correndo atrás do vento? Porque quando há propósito, a vida perde o sentido. Quando há propósito, a vida perde o sentido. Eu louvo a Deus porque eu conquistei bastante coisa. O Senhor me ajudou a conquistar bastante coisa. Mas são coisas. Entende que são coisas? O Senhor falou para Paulo, né? Talvez na prisão, não sei exato lugar, mas a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta. As coisas dessa terra são excelentes. Que tenhamos o melhor dessa terra. Que vivamos o melhor dessa terra. Mas primeiro o reino de Deus. Primeiro a sua justiça. Buscar entender cada dia mais um pouquinho da glória que o Senhor tem para nos mostrar, para nos trazer. Porque nós vimos isso aqui, o Senhor Jesus vem para nos resgatar de uma situação deplorável do ser humano. O homem já não tinha mais, não fazia mais sentido para o... Deus olhava e via, cada vez o homem errava, e vai lá e coloca a lei, e a lei se torna uma maldição porque ela se torna impraticável. E vem Jesus, num passo de misericórdia, Ele derrama a graça. Salvos pela graça, estamos aqui pela graça do Senhor. E essa graça que nos basta. E o Senhor pergunta, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze a mesma coisa, ou da mesma maneira. Ele questiona o Senhor Jesus e agora ele apanha até no céu da boca, como eles falaram, né? Na parábola ele ilustra muito bem, Jesus ilustra para ele claramente. A religião não fez nada, mas eu fiz. Eu paguei um alto preço. Eu tenho cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de nós. Ele derramou incessantemente o seu óleo sobre nós. O seu sangue, a morte dele foi a preço caro, a preço de sangue. Para libertar dos nossos pecados. Amém? Queridos, essa é... E olha que eu me perdi no começo aqui, eu pulei um monte de coisa.
Eu pulei a introdução toda aqui, mas faz parte, amém? Uma coisa que nós temos temos que ter a certeza de que o Senhor está no